Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. E antes de eu ler o comentário aqui, olha, ó a camisa escrito Oxi. Eu agradeço demais quando eu estive em Salvador e eu recebi algumas pessoas lá no hotel. Entre essas pessoas que eu recebi estava a Dayana e a Rainan e elas me presentearam com esta camiseta escrito Oxi. E eu adorei, ó, ficou certinha em mim, hein? Eita, ó, uma barriguinha, né? Vambora, vai. Vamos lá. Então, um beijo pra você, Dayana, um beijo pra você, Rainan, tá bom? Vamos, então, à pergunta dela que diz assim: André, fui amante de um cara durante 3 anos. E eu vivi uma relação abusiva com ele, com agressões psicológicas, morais e até físicas. Dei um fim nisso tudo, pois estava sofrendo. Estou de contato zero há alguns meses. Como superar essa dor terrível? Agradecendo. Agradecendo, minha querida. Como superar essa dor terrível? Agradecendo. Todas as vezes que você desenvolver o agradecimento, o seu cérebro vai pensar, eu estou agradecendo por quê? Porque a gente só agradece uma coisa boa ou a gente agradece de ter se livrado de algo. Então, por exemplo, se eu tivesse sofrido um acidente seríssimo, ai, Deus me livre, né? Ai, credo. Mas se eu tivesse sofrido um acidente seríssimo, mas não tivesse acontecido nada. Foi uma coisa terrível. O carro ficou destruído, aquelas coisas, mas eu só tive alguns arranhões. Então, eu agradeço. Eu agradeço por ter me livrado, porque, olha, diante de tudo o que ocorreu, eu poderia ter me machucado, ficado gravemente ferido, ter sofrido lesões que me trariam sequelas ou ter morrido naquele acidente. Então, quando eu agradeço, eu lembro o que eu passei. E eu agora, então, me coloco na situação presente, com gratidão. E eu não quero nunca mais passar por aquela... O agradecimento, ele provoca isso também. O agradecimento, ele faz com que eu me recorde do que eu vivi e eu não quero nunca mais passar por aquilo. Então, eu vou me recordar, por exemplo, eu deveria ter mandado o carro para a revisão e não mandei, então eu tiro a lição agora. Olha, gente, eu agradeço e não basta agradecer, eu reforço as minhas ações, as minhas atitudes para que isso não aconteça novamente, para que eu não passe por isso novamente, pelo amor de Deus. Então, vocês estão vendo? Então, minha querida, pelo amor de Deus, você acabou de relatar aqui para nós que você viveu. Primeiro que foi amante. Então, por aí você já vê. Não estou aqui julgando, condenando, colocando você no tronco e descendo o cacete. Mas só o fato de ser amante já significa que eu vou viver com sobra. É isso que às vezes a gente não tem consciência. Às vezes a gente entra nessas relações e por causa de carência, por causa de não sei o que, a gente desconsidera as características do terreno, desconsidera que a pessoa já tem um compromisso e que, portanto, eu vou viver de sobra, eu vou viver de resto. E eu não tenho consciência que viver de resto e de sobra vai minar minhas energias, vai abrir um rombo dentro do meu próprio eu. Aí eu fico aí, vivendo de sobra, de restos. Coloco a pessoa num pedestal e eu me sinto sempre, né, a mendiga do amor. Vive de resto, de sobra. Eu mendigo um final de semana, eu mendigo um tempinho a mais. Quando você vai poder dormir aqui em casa? Eu mendigo coisas. Depois a gente não entende por que que a gente fica numa relação de dependência. Por que que a gente entra numa relação tóxica? Porque nós criamos as armadilhas onde nós mesmos vamos cair.
Nós montamos as arapucas para nós mesmos. Nós nos boicotamos, nos autossabotamos. E a gente depois não sabe por quê. Então, olha isso, minha querida. 3 anos como amante, só o fato de ser amante já produz tudo isso. Aí, era uma relação abusiva, com agressões psicológicas, né? Porque provavelmente, então, ele percebeu que você se sujeitava a ele. Então, tem gente que é sádico, tem gente que gosta de ver o outro se rastejando, tem gente que gosta de ver o outro sofrendo. Não tá nem aí pro seu sentimento, meu bem. Tá nem aí. A pessoa adora. E a gente alimenta esse tipo de gente. A gente dá combustível para esse tipo de pessoa, para que a pessoa se fortaleça cada vez mais. Ao invés da gente dar um basta, ao invés da gente falar, sai daqui, vá, sai daqui. Eu não vou me sujeitar a isso. Não, a gente alimenta. Alimentamos isso. Ah, André, mas a pessoa que estava passando por um período tem problemas, então tem coisa... Claro, eu sei que existem muitas outras coisas que devem ser consideradas. Só que quando a gente tem consciência disso, aí a gente começa a trabalhar essas questões também. Eu não vou me sujeitar a isso. Aí eu começo a voltar os olhos para quem eu sou e o que eu mereço e o valor que eu tenho. Então, agressões psicológicas, morais e até físicas. Então, olha isso, minha querida. Então, olha o acidente de carro. Agora, como que eu faço para superar essa dor terrível? Agradecendo. Olha o que eu escapei. Olha do que eu saí. E agora, então, eu vou começar, sofrer. Eu sofro porque eu saí de um cara que me torturava. Eu sofro porque eu saí de um cara que me reduzia. Pera lá, não, eu não vou sofrer, eu vou agradecer. Eu devo desenvolver a gratidão e não o sofrimento. Tá na hora da gente mudar a chavinha. A hora que a gente muda a chavinha, é como se uma cortina tivesse aberto diante dos nossos olhos. E agora a gente enxerga o que é óbvio, mas muitas vezes a obviedade, ela não é tão contemplada assim. É óbvio muitas vezes para quem está de fora, mas para quem está de dentro, a pessoa não consegue entender a obviedade da coisa. Justamente porque ela está nesse emaranhado de situações. E eu espero que você realmente entenda, minha querida. Eu espero que você realmente consiga entender isso. Eu tenho que agradecer ao invés de sofrer. Agradecer ao invés de sofrer. Sofrimento é quando eu estava com ele e não quando eu estou sem ele. Presta atenção. Sofrimento é quando eu estava com ele e não quando eu estou sem ele. Estar sem ele significa estar na paz. Inscreva-se. Ah, e claro, lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, viu? Sobre treinamento emocional, gravação privada, meu site, meus livros, tudo aqui na descrição do vídeo. Inscreva-se, dá o seu joinha, curtiu? Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, me siga no Instagram, coloco muita coisa lá, é só você digitar André Massolini e você já me encontra lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.